Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos, que Deus abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus. E eu estou de volta em mais um encontro atmosférico sobrenatural com Deus, onde eu tenho aqui uma palavra da parte de Deus ao seu coração, a você que sempre nos acompanha, que o Espírito Santo possa te abençoar, que o Espírito Santo possa te visitar, que o Espírito Santo possa entrar no teu quarto de oração, aí na sala da tua casa, na ala hospitalar, no presídio, na clínica, no trabalho, enfim, aonde quer que você esteja, que o Espírito Santo possa te abençoar de maneira rica e soberana no nome do Senhor e Salvador Jesus, tá bom, queridos? Eu tenho aqui uma mensagem da parte de Deus, onde seria muito importante que você ouvisse. E tendo esta mensagem como base, você possa fazer uma análise da sua vida, porque há momentos na nossa vida que muitas vezes a gente está ganhando e acha que está perdendo. E às vezes acontece vice-versa, o contrário. Às vezes outros acham que está perdendo e na verdade está ganhando. Então eu queria que você observasse esta mensagem, ouvir, você pudesse fazer uma análise da sua vida e se perguntar a si mesmo, tendo esta mensagem como base, se você está ganhando ou se você está perdendo. Filipenses capítulo 3, versículo de número 7 diz assim: Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Aqui o apóstolo Paulo está falando da pessoa humana, da pessoa física, e também ele está falando do amor de Cristo, porque quando se trata da pessoa humana, nós só temos a perder. Agora, quando se trata do viver para Cristo, quando se trata de nós abrir mão de nós mesmos e viver totalmente para o amor de Cristo, nós só temos a ganhar. Mas aqui, como eu falei da pessoa humana, ele está dizendo assim, para mim, mas o que para mim era lucro, isto eu considerei perda. Ele está dizendo o seguinte, que humanamente falando para ele era lucro, ele estava ficando no prejuízo e não percebia. Ele está dizendo que enquanto ele achava que ele estava lucrando, ele só estava perdendo e não se dava conta. Quantas pessoas, por estar exatamente como estava o apóstolo Paulo, aqui ele está falando do apóstolo Paulo antes de Cristo e depois de Cristo. Porém, o apóstolo Paulo antes de Cristo, ele achava que estava lucrando, parecia ser algo vantajoso. Só que enquanto ele achava que era vantajoso o que ele fazia, poderia, humanamente falando, ser vantajoso por um lado, mas se tratando de Cristo, estava sendo desvantajoso por outro, porque enquanto estava sendo vantajoso na pessoa humana, estava sendo desvantajoso em Cristo. Enquanto parecia ele estar lucrando aqui na pessoa humana, com relação a Cristo, ele estava ficando no prejuízo. Ou seja, parecia, humanamente falando, que estava ganhando por um lado, mas estava perdendo por outro. Ele estava perdendo a pior parte. Por quê? Porque ele estava perdendo aquilo que em Cristo ele poderia estar ganhando. Então aqui a Bíblia está nos ensinando que quando se trata de Cristo, nós só temos a ganhar. Em outras palavras, tudo que nós aparentemente perdemos aqui, ali seremos recompensados. Você pode até por um lado parecer estar perdendo, mas se você estiver em Cristo, você não vai perder, você só tem a ganhar. Às vezes a gente acha que está perdendo, queridos, e abre mão de determinadas coisas. Às vezes a gente acha que está perdendo em abrir mão de determinados lugares que frequentamos. Às vezes a gente acha que está perdendo em abrir mão, não ter raiva, ódio, mas é abrir mão de determinadas amizades. Mas não estamos perdendo nada, porque o que a gente acha que estamos perdendo aqui, por conta do amor de Cristo, o que nós perdemos aqui, o amor de Cristo nos recompensa por outro lado. Então aqui aparentemente perde, mas aqui você ganha. Porque em Cristo ninguém perde nada. Ou seja, tudo que você fizer por amor a Cristo, você só tem a ganhar, você nunca vai perder. Por amor a Cristo, o que você fizer, você nunca vai sair em desvantagem. Você sempre será vantajoso. Por amor a Cristo, você nunca vai perder, você sempre vai sair ganhando. Porque você vai ser sempre bem recompensado por Ele. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. O que para ele era vantajoso, o que para ele parecia ser lucro, na verdade ele estava perdendo e não percebia.
Na verdade, ele estava ficando no prejuízo e não se dava conta. Porque enquanto ele errava aqui achando que estava certo, ele podia estar acertando, fazendo do jeito certo, seguindo a Cristo. Mas ele estava andando do jeito dele, seguindo da forma que ele achava que estava certo, prendendo, maltratando, ofendendo, odiando, mandava até matar os cristãos, ele mesmo matava, e para ele parecia ser vantajoso. Porém, enquanto ele estava andando errado, ele só perdia, só ficava no prejuízo. Enquanto errado ele andava, ele só estava ficando em desvantagem com Deus. Quanto mais ele errava aqui, mais é que ele estava perdendo. Mas quando ele deixou de errar aqui, por esse lado, ele começou a ganhar por outro. Quantas e quantas pessoas, elas estão em desvantagem. Quantas pessoas elas estão perdendo e acham que está ganhando. Quantas pessoas elas estão em desvantagem e acham que está na vantagem. Quantas pessoas estão fazendo o que é errado e acham que está fazendo o certo. Quantas são as pessoas que acham que está ganhando, só que na verdade elas estão perdendo. Quantas pessoas acham que está fazendo o certo e está fazendo errado e não conseguem se dar conta. O apóstolo Paulo está deixando isso bem claro. Mas o que para mim, o que para ele estava certo, estava errado em Cristo. O que para ele parecia ser algo bom, em Cristo se tornava ruim. Porque todas as coisas erradas que o apóstolo Paulo fazia aqui, Cristo reprovava por outro lado. Porque Cristo ele nunca aprova o que é errado, ele sempre aprova o que é certo. Então o que estava certo para o apóstolo Paulo estava errado para Cristo. Aonde ele achava que estava ganhando, na verdade ele estava perdendo. E ele estava perdendo sempre a melhor parte. Porque todo erro que ele cometia aqui, ele era reprovado pelo Todo-Poderoso. Então, como Cristo reprovava os erros que Paulo fazia, ou que o apóstolo Paulo fazia, ele estava sempre ficando em desvantagem com Cristo. Ele estava sempre perdendo em Cristo. Por quê? Por causa da ignorância do coração. Ele próprio admite aqui. O que ele achava que era vantajoso para ele, na verdade não era. Aonde ele achava que estava lucrando, ele estava ficando no prejuízo o tempo todo. O que ele fazia antes de Cristo, achando que era certo, na verdade estava errado. O que ele falava antes de Cristo, agora em Cristo ele não usa mais o mesmo linguajar. Porque o linguajar antes de Cristo era um linguajar odioso. Mas em Cristo ele está falando a linguagem do amor, ou a linguagem do Espírito Santo. Então você percebe que longe de Cristo só temos a perder. Longe de Cristo é só prejuízo. Longe de Cristo a gente só perde, mas com Cristo a gente ganha. Com Cristo ninguém perde nada, com Cristo seremos sempre vencedor. Eu pergunto a você que vai ouvir esta mensagem: será que você está ganhando ou será que você está perdendo? Será que você está em vantagem ou será que você está em desvantagem? Será que você está lucrando ou será que você está no prejuízo? Será que você está certo ou será que você está errado? É disso que a Bíblia se refere. Porque longe de Cristo, tudo aquilo que falamos e que fazemos achando que está certo, está sempre errado. Certo é em Cristo. Errado é aquilo que pensamos. Errado é a forma como agimos. Errado é as coisas que longe de Cristo alguém faz. Porque em Cristo sempre está certo, mas longe de Cristo está sempre errado. Tudo que fazemos sem Cristo está errado. Mas quando fazemos com Cristo, aí, quando em Cristo fazemos, aí sim, aí vai estar fazendo a coisa certa. Olha o que ele diz a seguir no versículo 8. Sim, deveras considero tudo como perda. Ele está considerando tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Quando a Bíblia fala que ele está considerando tudo como perda, não é que ele perdeu, é que ele deixou aqui a velha criatura e agora ele vai viver a nova criatura. Então é como ele tivesse perdido aqui e ali ele foi encontrado. É como se ele perdeu aqui, mas é que ele foi bem recompensado por aquilo que lá atrás ele abriu mão. Vale a pena a gente abrir mão de tudo que está vinculado ao mundo, queridos. Vale a pena a gente, aparentemente, se falando, perder por um lado, vamos ganhar por outro. Vale a pena a gente abrir mão aqui, porque ali vamos estar ganhando. Vale a pena, aparentemente, aqui estar em desvantagem, porque vamos ser sempre vantajoso em Cristo Jesus. Por isso que ele disse no 8, né? Sim,
deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar em Cristo. Veja que todas as coisas que ele falava, que ele fazia, ele está dizendo considera como refúgio. Se ele está dizendo considera como refúgio, significa que o que ele falava e o que ele fazia não era coisa boa. Refúgio está se tratando de um produto de segunda qualidade ou de terceira qualidade. Refúgio é como se fosse algo que não tivesse utilidade nenhuma. Refúgio é como se fosse algo que não servisse para ser utilizado. Ele está dizendo que o que ele falava e o que ele fazia não tinha utilidade nenhuma, porque não tinha o dedo de Cristo no que ele falava e nem tinha o dedo de Cristo no que ele fazia. Por isso que ele considerou refúgio. Mas por que ele considerou refúgio? Para ganhar em Cristo Jesus. Ele está dizendo tudo que aparentemente você falando, ele disse que ele abriu mão, ele perdeu por aqui, aqui ele ganhou em Cristo. Tudo que aqui parecia que ele estava no prejuízo, aqui ele ficou no lucro, saiu no lucro. Tudo que aqui era desvantajoso, aqui ele saiu na vantagem. Tudo que aqui parecia estar perdendo, aqui ele saiu ganhando. Porque tudo que ele abriu mão por um lado, por amor a Cristo, por outro lado ele foi bem recompensado. Quer ouvir essa mensagem? Que você possa fazer uma reflexão da sua vida e entender que com Cristo a gente não perde. Com Cristo vale a pena deixar a bebida. Com Cristo vale a pena deixar o mundo. Com Cristo vale a pena deixar o pecado. Com Cristo vale a pena deixar o ódio. Com Cristo vale a pena deixar o engano. Com Cristo vale a pena deixar a malícia. Porque com Cristo seremos vitoriosos sempre. Com Cristo seremos vantajosos sempre. Com Cristo seremos sempre vencedores. Em Cristo vamos sempre triunfar. Em Cristo nunca perdemos. Em Cristo iremos ganhar sempre. Então tudo que você abrir mão aqui por amor a Cristo, por outro lado você vai ser bem recompensado. Tudo que você abrir mão aqui, você vai ter a recompensa com Cristo por outro lado. Tá bom, querido? Tudo que está vinculado ao mundo, você faz parte da sua vida. Abre mão aqui. E Cristo vai te recompensar com a salvação, com amor, com graça. Porque com Cristo a gente nunca perde. Com Cristo nós sempre ganhamos. Tá bom? Deixa eu orar por você. Querido Deus, eterno e amado Pai. Ó Deus, dono de toda sublimidade. Ó Deus, dono de toda a vida. O Senhor que é a fonte do amor. A fonte que emana a graça. A fonte que emana toda a providência e recurso qual precisamos. Senhor, eu oro por este homem, eu oro por esta mulher. Visita aqueles que me acompanham em oração em algum lugar. Talvez esta pessoa está amargurada. Talvez esta pessoa ela tem um vício e sozinha não está conseguindo abandoná-lo. Talvez alguém que me ouve agora sofre com a insônia, com depressão, a enxaqueca, a labirintite, a catarata, a diabetes, o colesterol, a pressão alta. Querido Deus, entra no quarto de oração. Visita esse que ora comigo na UTI, na CTI, na ala hospitalar, numa clínica, na cela fria de um presídio. Alguém que ora comigo em algum lugar, Senhor. E que o Senhor os alcance, meu Deus. Que o Teu Espírito Santo desça sobre esta pessoa onde ela estiver. E que na forma que o Teu Espírito visitá-lo, que Ele as tome em Teus braços de amor. Que esta pessoa sinta-se abraçada. Que esta pessoa, ela sinta-se completamente amada por Ti, ó Espírito Santo. Espírito Santo querido, toca no coração, nos pensamentos, e neutraliza o espírito do suicídio, neutraliza tudo aquilo que o diabo tem soprado na vida desta pessoa. Talvez o casamento está em crise, a vida financeira no fundo do poço, a saúde debilitada, esta pessoa está desempregada, ela sofre com tantos problemas, e só o Senhor Espírito Santo pode curá-la a uma ferida, cicatrizá-la derramando do Teu bálsamo sobre ela. Derrama o bálsamo que cura, restaura o coração ferido,
Restaura a alma amargurada, a alma que está em prisão. Coloque em liberdade o cativo, ó Espírito Santo. Esta pessoa que o coração está amargurado. O coração desta pessoa se encontra, ó Deus, sofrendo. Talvez o coração deste que me ouve agora está oprimido. Certamente tem alguém que me ouve em algum lugar, meu Deus, que o coração se encontra, meu Pai, como se tivesse sido transpassado pela flecha. Mas que o Senhor possa curá-la, que o Senhor possa visitá-la, cicatrizando a dor da alma, cicatrizando a ferida que está exposta. Que teu amor possa curá-la, que teu amor seja como refrigério na alma, que teu amor possa trazer paz na vida desta pessoa, e que esta pessoa, ao pegar no sono, que os teus anjos possam cuidá-la, não só agora, mas sempre. Pai querido, eu oro por cada um e peço que o Senhor visite de maneira única e que eles sejam completamente abraçados pelo Senhor. Te peço isso, assim eu te agradeço. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, eu vou ficando por aqui. Aonde você estiver, que Deus abençoe. Que o Espírito Santo possa te visitar. Que a presença de Deus seja derramada no teu coração. Que o Espírito Santo possa derramar graça sobre a tua vida. Que teus sonhos e projetos se realizem no nome do Senhor e Salvador Jesus. Tá bom, queridos? Vou ficando por aqui. Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima, no nome do Senhor Jesus.